A graça e a paz do Senhor Jesus, amados da igreja, chamados a restaurar. Hoje nós vamos dar prosseguimento, aos nossos estudos, cujo tema principal é as marcas da igreja. O nosso subtema hoje vai ser sobre avivamento, certo? Então, primeiramente, quando nós falamos de avivamento, o que significa avivamento, Então, avivamento é quando o Espírito de Deus, visita o seu povo que antes estava adormecido, que antes estava em estado de dormência. E o Espírito de Deus traz a esse povo renovação, aviva, traz um ânimo, um vigor espiritual, trazendo clareza de pensamentos, trazendo iluminação, trazendo mais amor, trazendo mais desejo de santidade, trazendo mais apego à palavra de Deus, e trazendo paixão por fazer a vontade de Deus aqui na terra. Quando nós falamos em avivamento, com o avivamento ele traz consigo arrependimento, Ele traz o verdadeiro avivamento, ele traz conversão, ele traz transformação, mudança de vida, mudança de atitude no caráter, nas ações, Então, amados, lá no Antigo Testamento, nós temos exemplos, de avivamentos, quando Deus levantou profetas, juízes e reis piedosos para que esses homens, pudessem trazer de volta o povo que antes estava desviado para a verdadeira adoração, para o verdadeiro louvor ao único Deus que é digno de toda honra e de toda glória, que é o nosso Deus. No Novo Testamento nós temos o dia de Pentecoste, que é aquele dia em que o Espírito Santo veio sobre toda aquela igreja que estava reunida, capacitando todas aquelas pessoas, para que elas pudessem fazer o ide do Senhor, nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, em toda parte. Amém? Então, isso é avivamento, Então, o verdadeiro avivamento, ele traz renovação, ele traz ânimo espiritual, Então, todos nós queremos um avivamento, não é verdade? Quem de nós não quer viver esse mover de Deus na sua vida, Todos nós queremos, mas é necessário, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, para que esse avivamento aconteça, é necessário uma ferramenta muito importante, que é a oração. Não há avivamento sem que antes tenha oração, queridos. A oração é fundamental para que nós possamos clamar, pedir, suplicar ao nosso Deus, para que, por intermédio da vontade dele, ele faça esse mover nas nossas vidas, Então eu convido você a abrir aí a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então, queridos, todo avivamento, ele é precedido de oração, Tem um teólogo, o Jonathan Edwards, ele é conhecido como o teólogo do avivamento. Então, Jonathan Edwards, ele fez um mover, na Inglaterra, ali nos anos 1700,
Tem um sermão dele que é muito conhecido, se vocês tiverem curiosidade para ver depois, que se chama Pecadores na Mão de um Deus Irado, né? Então esse sermão ele é muito conhecido e foi a partir daí desse sermão que por intermédio da vida de Edward, né, Deus fez um mover extraordinário ali na Inglaterra, né? E Edward, ele tem uma frase que ele diz que quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que o seu ato seja precedido por orações extraordinárias do seu povo, né? Então a oração, queridos, é fundamental, né? A oração, ela move, ela move montanhas, né? Ela pode transformar, né? Por intermédio da oração, coisas podem ser mudadas, né? Então a oração ela é muito importante, né? Mas ultimamente, nós vivemos em um tempo de sequidão espiritual, né? Nesses dias, né? Principalmente nesses dias de pandemia, o que nós vemos por aí é que a oração ela tem sido deixada de lado, né? Ela está meio que morta, adormecida, né? Então aí, e muitas vezes as pessoas utilizam do argumento de que está muito ocupado, tá com muito trabalho, tá estressado com as coisas da família, do dia a dia, enfim, são várias coisas, mas que no final acaba não encontrando tempo, né, para uma coisa fundamental dentro da nossa vida cristã, dentro do nosso relacionamento com Deus, que é a oração, né? Então, queridos, a oração ela é fundamental, né? Então, ela deve ser o alicerce da nossa vida com Deus, né? E como deve ser a nossa oração por avivamento, né? O profeta Isaías, lá no capítulo 62, né, nos versículos 6 e 7, ele nos ensina como deve ser a nossa oração. E essa oração ela tem duas características básicas, né? A primeira delas é que essa oração por avivamento ela tem que ser perseverante, né? Então, o que isso significa? Significa dizer que nós devemos orar dia e noite, sem parar, né? Nosso problema não é orar em si, mas é perseverar na oração. Muitas vezes iniciamos campanhas de oração, mas no meio do caminho elas são interrompidas, as pessoas perdem o ânimo, né? Mas o profeta Isaías nos ensina que nós devemos orar incessantemente. Essa oração tem que ser perseverante, né? Ela tem que ser dia após dia, né? Para que o nosso Deus nos escute, né? Para que no tempo certo, no tempo de Deus, ele venha fazer o agir e o mover nas nossas vidas, né? Então, a segunda característica dessa oração por avivamento é uma oração que não abre mão da resposta, né? É uma oração que não desiste no meio do caminho. É orar até que Deus restabeleça a igreja, né? E coloque ela como objeto de louvor na terra, né? A oração que não abre mão de resposta é aquela oração que não está preocupada com o tempo que ela virá, né? Então, nós não podemos desistir, queridos. Deus, ele não age segundo o nosso cronograma. Ele não obedece às nossas regras, né? Ele não obedece à nossa agenda. Ele é soberano e livre para agir. Então, o nosso dever é orar até que a resposta de Deus venha ao nosso encontro. Em toda a história da igreja, o que nós vamos ver é que naqueles locais onde tiveram avivamento, existiam pessoas que pagaram o preço de oração para que esse avivamento pudesse acontecer no momento certo, no tempo de Deus. Amém, queridos? Então, queridos, para encerrar aqui a nossa mensagem, o que eu queria deixar aqui para vocês é que se nós quisermos viver, né, um avivamento genuíno, né,
um avivamento verdadeiro, que traga arrependimento, que traga transformação, que traga vidas para Jesus, é necessário que nós possamos pagar esse preço de oração, né? Então, nós temos que aguardar o tempo certo de Deus, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que orar incessantemente, né? Então, antes de Deus enviar, né, um avivamento para a nossa igreja, é necessário que nós despertemos para a oração. Amém? E a oração, queridos, como diz um grande teólogo cearense, o grande avivamento ele não vai ser televisionado, né? Por quê? Porque o grande avivamento ele vai começar no secreto do meu quarto e do seu quarto. Quando eu e você estivermos em secreto, orando, clamando, suplicando a Deus, para que no momento certo Ele possa agir e derramar um avivamento sobrenatural sobre a igreja no Brasil. Aí sim nós vamos viver um tempo oportuno, nós vamos viver um tempo em que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Amém? Que Deus abençoe vocês.